Sabe aquele teu amigo que só reclama do trânsito, do chefe, do tempo, da política, da fila do supermercado? Parece que nada nunca tá bom? Se você tem um amigo assim, ou se você é essa pessoa que reclama de tudo, meu amigo, o que eu tenho pra te contar sobre esse hábito não é nada auspicioso pra você. Pois é, eu tenho pra mim que algum pesquisador ou cientista de saco cheio das reclamações resolveu analisar os efeitos desse hábito no cérebro. Eu não estou suportando mais. E o resultado? Péssimo. Reclamar demais literalmente muda a estrutura do seu cérebro, reforçando os circuitos neurais que te fazem focar no negativo. Quanto mais você reclama, mais o seu cérebro se acostuma a esse padrão até que, puf, seu cérebro vira um detector ambulante de problemas. E não para por aí. Pesquisas mostram que essa enxurrada de negatividade libera uma dose extra de cortisol, que é nada menos do que o hormônio do estresse. E sabe o que isso significa? Mais irritação, menos paciência, dificuldade de concentração e até um sistema imunológico mais fraco. Meu pai não sabia dessa. É isso aí mesmo que você ouviu. Reclamar pode te deixar ainda mais vulnerável a doenças. E sabe qual que é a pior? Que você não precisa nem ser o reclamão. Estudos da Universidade de Stanford indicam que apenas ouvir reclamações constantes já podem afetar negativamente o funcionamento do cérebro, prejudicando áreas relacionadas à resolução de problemas e tomada de decisões. É como se fosse uma poluição sonora, só que pro teu sistema nervoso. Mas calma que nem tudo tá perdido. Se o teu cérebro pode ser treinado para reclamar, ele também pode ser treinado pro oposto, certo? Isso significa que você precisa virar um monge zen que aceita tudo sem reclamar? Não. O ponto aqui é entender que reclamar por reclamar não resolve nada e ainda ferramos o nosso próprio cérebro no processo. Qual que seria o ideal, o equilíbrio do negócio? Reclamar de forma estratégica, identificar os problemas, analisar as soluções e agir. Do contrário, você só vai estar reforçando um padrão mental destrutivo. Vai pro inferno, minha filha. Olá pessoas, eu sou a Bia Rocha e no vídeo de hoje a gente vai entender por que reclamar demais pode literalmente ferrar com o nosso cérebro. E não, isso não é um exagero. Pesquisas mostram que reclamar constantemente pode até reduzir a massa cinzenta do nosso cérebro. Você tá me entendendo? Ou seja, você pode estar ficando menos inteligente só por reclamar demais. E o pior é que o teu cérebro se acostuma tanto com esse padrão que depois você começa a reclamar sem nem perceber. O que acontece no seu cérebro quando você reclama demais? Quando você começa a reclamar demais, não é só a sua boca que está em ação. O seu cérebro, por trás disso, também entra em jogo de uma maneira bem interessante. Toda vez que você expressa uma frustração ou um desagrado, o seu cérebro ativa uma área chamada amígdala. Sim, o cérebro também tem uma amígdala. E ela está ligada às emoções, principalmente as negativas. E aí o que acontece? Ele libera uma onda de cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse cortisol é como um alarme que soa quando você tá em perigo. Mas se esse perigo for uma reclamação constante, esse alarme fica ali disparando o tempo todo. E aí com o tempo, essa explosão constante de cortisol pode começar a fazer estragos no seu cérebro. A memória começa a falhar, aquela resolução de problema que antes era mais afiada vai diminuindo e até a sua capacidade de aprender coisas novas vai ficando comprometida. A ideia é que quando você reclama, você está focando no problema, no estresse, e isso impede o teu cérebro de funcionar de maneira mais eficiente, já que ele fica no modo de sobrevivência, focado em corrigir uma situação estressante ao invés de pensar em soluções criativas para aquilo. E aí qual que é o resultado disso? O seu cérebro fica viciado em estresse e a capacidade de resolver problemas vai ficando cada vez mais enfraquecida. O grande ponto positivo é que a solução pode ser mais simples do que você imagina. Comece a prestar atenção no que você está pensando e no que você está dizendo. Ao invés de reclamar, por que você não pensa no que você pode fazer de diferente, já que essa situação tá ruim? Isso já muda o foco da sua mente, além de diminuir o cortisol e abrir as portas para uma maior criatividade e bem-estar. Reclamar parece algo tão natural do nosso dia a dia, né? Mas o problema é que essa atitude pode afetar áreas da sua vida de formas que você nem imagina. No trabalho, por exemplo, o efeito pode ser devastador sem que você perceba e as pessoas podem te odiar por isso. Tenha o senso. Toda vez que alguém começa a reclamar, é como se uma nuvem de negatividade se espalhasse pelo ambiente. A energia muda e isso reflete diretamente na produtividade de todo mundo. Esse comportamento cria um ambiente tenso, onde fica difícil de se concentrar ou até mesmo de colaborar com os outros. E quando isso acontece de forma constante, a rotatividade dos funcionários também aumenta, porque as pessoas não aguentam trabalhar em um ambiente tão pesado. Limpa, 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 limpa tudo.
E em casa, na família, a coisa funciona da mesma forma. O casal começa a sofrer essa relação desgastante. A boa notícia é que é totalmente possível mudar esse comportamento e reprogramar sua mente para parar de ser o reclamão da família ou do trabalho. O primeiro passo é entender que a chave está na inteligência emocional. Eu vou inclusive deixar uma dica de livro aqui na descrição sobre esse assunto, um livro que se chama como? Inteligência Emocional, veja só você, do Daniel Goleman. Ao invés de você ficar perdendo tempo só vendo bobeira nos TikTok da vida, vai ler, menino, pra você sair na frente do resto da humanidade. Receba a inteligência. Então, falando de inteligência emocional, ao invés de você se deixar levar pelo impulso de reclamar toda vez que algo der errado, você pode começar a praticar a comunicação assertiva. Explico. Isso significa expressar os seus sentimentos de uma forma clara, mas sem sobrecarregar os outros com negativismo. Pense antes de falar. Processe a informação internamente antes de passar a bola pro coleguinha. Sabe como? Adorável. A ideia não é ignorar os teus sentimentos, mas sim saber como colocar isso de uma forma que não prejudique nem você e nem as pessoas que estão à sua volta. Outra coisa importante é focar nas soluções ao invés de focar no problema. Pense que reclamar assim de graça, a troco de nada, não vai te tirar dessa situação. Quando você aprende a olhar para esse lado mais positivo ou se força a pensar nas soluções para os BOs aí da vida, o seu cérebro começa a treinar esse caminho para ser mais construtivo e menos reativo. Isso não só melhora a sua saúde mental, mas também começa a transformar a energia ao seu redor. Vou dar um exemplo. Você precisa cruzar a cidade para ir para o escritório e todo santo dia você pega um trânsito da porra, você não aguenta mais, é carro, é gente barbeira pra tudo quanto é lado. Reclamar vai funcionar? Vai esvaziar o planeta pra você seguir lindo e sozinho pelas ruas? Não. Mas você pode inverter essa negatividade para uma coisa boa. E se nesse tempo que eu perco no trânsito, eu escutasse uns audiobooks aí para aprender inglês? Tá entendendo o esquema? Percebeu como esse hábito de reclamar pode estar mais te atrapalhando do que te ajudando? E não é sobre ser um super-herói da positividade, mas sim sobre ser estratégico com os teus pensamentos. Ao invés de se deixar dominar pelo estresse e pela negatividade, porque isso não vai te ajudar em absolutamente nada, bora reprogramar a mente para focar em soluções e não nos problemas? Guarda isso, você é o dono da sua energia. Se o trânsito te irrita, que tal ouvir algo produtivo enquanto você espera? Se o chefe te puxa a orelha, aproveita a oportunidade para você melhorar ainda mais. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar ele com aquele amigo que tá sempre reclamando da vida. Beijo e até a semana que vem. Tchau!